Sinotícias. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Linhares Online, conectando você e sua empresa ao mundo. E Central de Compras Martins. Fácil comprar, fácil economizar. Olá, chegou a hora de ficar bem informado. Começa mais uma edição do Sinotícias com os principais destaques de Linhares e região. Você vai ver na edição desta quarta-feira. Governo do Estado decreta intervenção federal no Espírito Santo. Comércio, repartições públicas e transporte coletivo pararam de funcionar mais cedo em Linhares. As aulas nas escolas públicas só devem começar na segunda-feira. Polícia Civil também faz paralisação em todo o estado. Veja como está a situação na Delegacia Regional de Linhares. Depois do tumulto no atendimento no HGL, só urgências e emergências estão sendo atendidas agora. Veja também a situação em Colatina, onde 3 homens foram mortos nesta tarde de quarta-feira. Confira ainda uma entrevista sobre o mercado de seguros em Linhares. O nosso convidado é o empresário do ramo, Luiz Carlos Fereguete. O esporte é assunto para Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sinotícias. Linhares e região se veem aqui. O clima de insegurança permanece em Linhares. Os ônibus do transporte coletivo pararam de circular às 18 horas desta quarta-feira. Temendo a ação de bandidos, a empresa preferiu recolher os coletivos à garagem e a promessa é de que eles só voltarão a circular novamente nesta quinta-feira. As lojas do comércio da cidade abriram as portas normalmente, mas o expediente terminou mais cedo. As repartições públicas da prefeitura também funcionaram e devem reabrir nesta quinta. Já as escolas públicas, no entanto, que dariam início ao ano letivo nesta quinta-feira, não reabrirão por enquanto. De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, só na segunda-feira que as aulas serão retomadas. Apesar da mínima tranquilidade em Linhares nesta quarta-feira, a situação ainda é tensa. No bairro Canivete, 2 caminhões carregados com cestas básicas foram saqueados. A Guarda Civil Municipal esteve no local, mas boa parte da carga foi levada. Policiais civis de todo o Espírito Santo também iniciaram um movimento de paralisação nesta quarta-feira. A categoria nega que seja uma greve. Na Delegacia Regional de Linhares, apenas as ocorrências de maior relevância estão sendo atendidas. Para homenagear o colega de trabalho morto durante um assalto em Colatina, policiais civis resolveram paralisar parcialmente os serviços durante 12 horas. Por enquanto não se cogita em paralisação, nós não falamos isso. Hoje nós fizemos uma paralisação, óbvio, não deixando de atender o público. Os serviços essenciais continuam funcionando. Mas parte dos nossos colegas participaram desse evento em Vitória, né? Então algumas atividades nós deixamos de executá-las. Mesmo com a redução do quantitativo de policiais, o chefe da Delegacia Regional de Linhares informou que os casos de relevância estão sendo atendidos. Nós estamos dando prioridade aqui aos atendimentos emergenciais. Nós estamos indo a locais de crime, quando ocorre, no caso de homicídio, nós estamos atendendo os flagrantes. Nós deixamos de fazer aquelas intimações corriqueiras, fazer as ordens de serviços corriqueiras, aquelas registros de ocorrências que as pessoas vêm falar que perdeu um documento há 2, 3 dias atrás, aquele que não tem necessidade de estar indicando eles procurarem a internet para fazerem isso. Já em relação a uma possível paralisação da Polícia Civil no estado, o delegado garantiu que a população não vai ficar desamparada. Independente do evento de amanhã, nós continuaremos com nossos trabalhos. Nós não deixaremos de atender o público, só que nós vamos dar aquela filtrada, porque parte dos nossos colegas vão participar dessa reunião, que é um direito que assiste a ele, né? Mas nós vamos fazer o atendimento. Nós queremos passar à sociedade que, assim como a Polícia Militar, assim como outros servidores, a Polícia Civil também tem suas dificuldades. Mas só que nós vamos usar outro tipo de instrumento para fazer nossas reivindicações. Nós vamos deixar de cumprir o nosso papel. Nesse período de caos na segurança pública, os linharenses devem tomar alguns cuidados. Eles devem cuidar do seu patrimônio, independente da presença ou não da polícia. Então eles devem colaborar. Vai trazer ônus, mas sim, vai trazer ônus, mas vai trazer também um benefício, quer dizer, vai dificultar a entrada das pessoas no seu comércio. E guardas civis municipais apreenderam em Linhares um carro roubado.
O Ford Ka branco, placas FFZ 7103 de São Paulo, foi abordado pelos agentes na noite da última terça, mas não havia registro de furto e os suspeitos foram liberados. Já nesta quarta pela manhã, o mesmo carro foi encontrado nas imediações do ponto final de ônibus no centro da cidade e sem uma das rodas. Os 2 suspeitos conseguiram fugir. Desta vez, nos registros do Detran, apareceu o carro como furtado. E bastante debilitado após a cirurgia na bexiga, o governador licenciado Paulo Artung convocou a imprensa à residência oficial do governo em Vila Velha para uma entrevista coletiva nesta quarta-feira. Ele falou primeiramente sobre seu estado de saúde e sua recuperação, mas também se posicionou sobre a paralisação das atividades pela Polícia Militar. A minha primeira palavra é de absoluto apoio, integral apoio ao trabalho que vem sendo conduzido, liderado pelo governador em exercício César Polnaro. Da mesma forma, a toda a equipe da área de segurança, liderada pelo nosso secretário de Segurança, André Garcia. Minha segunda palavra é de agradecimento às forças federais, que uma vez acionadas pelo governador em exercício, imediatamente atenderam aos capixabas, disponibilizando recursos que estão sendo extremamente importantes para que a gente possa enfrentar esta crise. Em terceira observação, é em relação a essa crise. O caminho é um caminho errado, gente. É um caminho que rasga a Constituição do nosso país. É uma chantagem. O que está acontecendo no Espírito Santo, e se a gente, aí eu falo, se nós capixabas, se nós brasileiros não enfrentarmos isso de frente, é hoje aqui, amanhã no resto do Brasil. Isso é chantagem. Essa chantagem aberta. Isso é a mesma coisa que sequestrar a liberdade, o direito do cidadão capixaba e cobrar resgate. Não pode pagar resgate, nem pelo aspecto ético, nem por uma questão que é fundamental na vida dos brasileiros, que é a lei de responsabilidade fiscal. Nem pelo aspecto ético se paga resgate, nem pelo descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Nós precisamos de muita coesão, de muita firmeza. Eu estou recuperando a saúde, mas o que eu tenho de energia é para colocar as minhas mãos atrás das costas do governador em exercício, do nosso secretário de Segurança, da nossa equipe, é me dirigir aos policiais da Polícia Militar, homens e mulheres sérios, de bem, que pertencem a uma instituição mais que secular no nosso Estado, que está sendo manchada por atitudes grotescas. Eu quero olhar no branco do olho desses policiais e pedir a eles que respeitem a sua instituição, respeitem o nosso Estado do Espírito Santo, respeite o cidadão capixaba. Quem paga essa conta é o cidadão capixaba. Quem está mantendo o salário em dia dos nossos profissionais de segurança é o cidadão capixaba. Quem está permitindo que o nosso governo não atrase um dia sequer das promoções dos nossos policiais, nem um dia, todas as promoções estão sendo pagas rigorosamente em dia, é o cidadão capixaba. Esse é o patrão. Nós somos um governo passageiro, daqui a pouco nós vamos embora, nós vamos passar, mas a instituição governamental fica, a instituição Polícia Militar fica, e fica uma coisa muito mais importante, os verdadeiros donos dessa instituição que pagam essa conta. Então, assim, eu quero falar o coração de vocês, pela história que eu tenho no Espírito Santo, pelo respeito que nós precisamos ter ao nosso Estado. Vamos voltar ao trabalho. Esse movimento é um movimento ilegal, inconstitucional e pior,
O método adotado por algumas lideranças é um método que dá vergonha, é um método da chantagem. É como sequestrar o direito do nosso povo e cobrar resgate. Vamos ver agora como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. Quinta-feira com sol e muitas nuvens, além de pancadas de chuva. Em Linhares, temperaturas entre 21 e 30 graus. Colatina com mínima de 20, máxima de 32. São Mateus, variação entre 22 e 30 graus. Em Vitória, mínima prevista de 19 e máxima 29 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, decretada a intervenção federal no Espírito Santo. É depois do nosso intervalo, nós já voltamos. Depois do tumulto na noite desta terça-feira, o Hospital Geral de Linhares continua fechado. Apenas as urgências e emergências estão sendo atendidas na unidade após familiares de um paciente que morreu no local invadirem a recepção e provocarem um quebra-quebra. Funcionários com medo, funcionário pronto-socorro, correndo. Funcionários e pacientes viveram momentos de aflição e medo na noite desta última terça-feira. Parentes de um paciente que estava em estado grave se revoltaram e invadiram o hospital após o jovem de 23 anos morrer. O tumulto causou pânico e médicos deixaram o local. Mais cedo, nossa equipe de reportagem atendeu aos chamados de um dos irmãos do paciente. Segundo ele, o jovem não estava tendo atendimento adequado. A gente não está tendo assim, aquele resultado, entendeu? Ele está precisando da UTI, entendeu? Ele dá uma cirurgia, neurocirurgia, entendeu? E o estado que se encontra mais grave que hoje no HGL é o estado dele. Segundo testemunhas, o rapaz deu entrada no hospital após tentar furtar fios de energia e ter sido eletrocutado e cair de uma altura de cerca de 5 metros. Por causa do tumulto na noite da última terça-feira, o atendimento aqui no Hospital Geral de Linhares foi suspenso. Muita gente veio até aqui e teve que voltar para casa. Somente os casos de urgência e emergência estão sendo atendidos nesta quarta-feira. Desde ontem, vomitando, com dor de dente, dor de cabeça, dor de pirona, dor paracetamol, não está cortando a febre dele. Agora diz ele que não atende, não. Eles não estão atendendo? Diz ele que não. O que eles falaram mais? Só isso só, diz ele que não está atendendo ninguém. Lamentável, né? Porque muita gente vai chegar aqui passando mal, não podendo morrer na hora, mas com o tempo sim, né? Porque dependendo da situação da pessoa, com 5 minutos, 2, não sei, né? Pode vir a óbito, então é lamentável, né? As pessoas vêm aqui passando muito mal e não ser atendidos. A gente está sem acesso porque dos problemas que teve aqui, a gente não consegue acesso com ninguém aqui dentro. É revoltante isso? É triste, né? Uma situação triste que a gente está passando em virtude de problemas de outras categorias que está afetando, acho que, todos os cidadãos de Linhares e do Espírito Santo inteiro. E parece que a população terá de aguardar os portões e as portas do hospital reabrirem. Em nota, a Prefeitura de Linhares informou que boa parte da recepção do hospital foi destruída e uma equipe trabalha no local para realizar o conserto. A previsão é de que o pronto-socorro reabra somente na próxima sexta-feira. Pois é, de acordo com a Prefeitura, para garantir a segurança na unidade, após a reabertura prevista para até a próxima sexta-feira, uma equipe de seguranças privados será contratada. O atendimento deve voltar ao normal, então, até a próxima sexta. E o governador em exercício, César Colnago, decretou intervenção federal no Espírito Santo nesta quarta-feira. Com a decisão publicada no Diário Oficial do Estado, o controle da segurança pública passa a ser exclusivo do Exército Brasileiro. O decreto passou a valer com data retroativa ao dia 6 de fevereiro, a última segunda-feira. Pois é, a gente aguarda então a presença do Exército aqui também em Linhares e região a partir de agora nessa intervenção federal. A gente continua dando um giro pelos acontecimentos em Linhares nesta quarta-feira. Vamos conferir. Houve arrombamentos e tentativas de furtos na madrugada desta quarta-feira. No centro de Linhares, 2 jovens foram presos com artefatos explosivos. Segundo a Guarda Municipal, eles planejavam explodir a entrada de uma loja, mas acabaram detidos. Em Regência, no litoral do município, o destacamento da Polícia Militar foi alvo de criminosos que atearam fogo ao local e vários equipamentos foram queimados. Computadores e móveis ficaram destruídos. O prejuízo é de pelo menos R$50 mil, segundo o comandante da unidade. Ninguém foi preso. Já em Rio Bananal, uma ótica foi arrombada no início da madrugada desta quarta e, segundo o proprietário, foram roubados cerca de 40 relógios, um prejuízo de pelo menos R$12 mil.
E um acidente neste cruzamento do bairro Lagoa do Meio com a BR-101 em Linhares deixou um motociclista ferido na tarde desta quarta-feira. Ele teria avançado o sinal vermelho e foi atingido pela caminhonete Hilux que você vê aí. Por sorte, o condutor da moto sofreu apenas ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros esteve no local e encaminhou a vítima para o Hospital Geral de Linhares. As colisões nesse cruzamento são frequentes e a orientação é para que os condutores redobrem os cuidados, já que o movimento de carros é grande no local. O trânsito voltou a fluir normalmente minutos depois desta batida. Vamos ver agora como está a insegurança entre os moradores de Colatina. Confira na reportagem. Colatina continua sem nenhum policiamento nas ruas. Aqui no centro da cidade, a maior parte dos estabelecimentos está funcionando normalmente, assim como os ônibus também estão circulando. Apenas poucas lojas, agências bancárias e cartórios não estão atendendo. O movimento nas ruas está menor e os comerciantes reclamam da falta de consumidores. Na noite de ontem foram registrados os primeiros homicídios em Colatina desde o início da paralisação dos policiais militares no último sábado. O policial civil Mário Marcelo de Albuquerque não resistiu após trocar tiros com bandidos em uma reação a uma tentativa de assalto a uma motocicleta. O episódio aconteceu próximo a Baunilha, distrito que fica a 20 quilômetros de Colatina. O outro homicídio aconteceu no bairro Ayrton Senna. Diene Marques Barbário tinha 35 anos e foi morto a tiros. Segundo a Polícia Civil, ele já tinha várias passagens pela polícia. Apesar dos homicídios, de acordo com um delegado do DPJ aqui da cidade, as ocorrências continuam dentro da normalidade. Pois é, e durante esta tarde, 3 homens foram mortos a tiros em Colatina. O triplo homicídio foi no bairro Colômbia. Houve também assassinatos em São Mateus. Todos os detalhes desses crimes você vai conferir no Ronda da Cidade com Zé Farias às 11h30 da manhã desta quinta-feira aqui na TV Sim. Agora os destaques do nosso esporte com Altemar Félix. Pois é, Cláudio, enquanto a Federação de Futebol do Estado tenta viabilizar a volta à normalidade do Capixabão, em virtude do manifesto e paralisação dos policiais militares, o técnico Alain Melo também tem que quebrar a cabeça no Linhares Futebol Clube. É que o time vem de 2 derrotas consecutivas e precisa reagir na competição. Sem muitas peças de reposição, Alain conta com a volta de Wilker para efetivá-lo na ala direita, promovendo a volta de Ferrugem à sua posição original, que é a cabeça de área. E o alemão Muriçoca também ali no setor de meia cancha. Pois é, e tem ainda o Nairo, que vem treinando bem, mas ainda não está na forma ideal. Mas do jeito que está, vai ter que voltar logo à ala esquerda. A situação do Alain não é fácil, por quê? Porque o elenco é pequeno e na última partida se notou que alguns jogadores mostraram qualidade técnica individual sofrível. Aí não tem técnico que dê jeito. Ele tenta encontrar um padrão para melhorar a situação enquanto reforços adequados não chegam. E eles são necessários. O próximo adversário do Linhares é o Espírito Santo no Campo do América. Amanhã pela manhã vamos confirmar mais uma posição oficial da Federação de Futebol sobre os rumos do Capixabão depois da paralisação da PM. Ok, obrigado, Altemar, pela sua participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. Bom, e complementando as informações sobre o esporte, por causa da crise na segurança pública, a Federação Estadual de Futebol Capixaba suspendeu 5 jogos válidos pela próxima rodada do Capixabão, pela terceira rodada, previsto já para esse final de semana. A expectativa, segundo a Federação, é retomar a tabela assim que a situação da segurança se normalizar no estado. É o que nós todos esperamos, né? Não saia daí, daqui a pouco, logo após o nosso intervalo, você vai ver uma entrevista com o empresário do ramo de seguros de Linhares, Luiz Carlos Fereguete. Ele fala sobre o mercado de seguros aqui na região e o aumento nos preços dos seguros em função de furtos, roubos e também das colisões de automóveis. Nós já voltamos. Bom, minha gente, na última semana nós mostramos no Sim Notícias a realidade dos furtos e roubos aqui em Linhares e o impacto desses casos de furtos e roubos de veículos no valor do seguro automotivo, né? Para comentar um pouco mais esse assunto, falar sobre o mercado de seguros, está ao meu lado o empresário do ramo, Luiz Carlos Fereguete, que vai conversar conosco. Tudo bem, Fereguete? Tudo bem, Cláudio, é um prazer muito grande estar aqui, né? E estamos à sua disposição, né, para as informações.
Pois é. Ferreguete, a gente está vivendo esse problema muito sério com relação à segurança, né? Antes da gente entrar no assunto aí, lojas fechadas, bancos, um transtorno muito grande, né? Sim, é um transtorno, com certeza. Isso afeta a economia local. A gente entra no ano, aí carnaval um pouco distante, vem aquela história de que o Brasil só começa a trabalhar depois do carnaval e diante desse período aí de janeiro, fevereiro, vem esse problema aí agora, o comércio fechado, né, seja o comércio de serviços, comércio de produtos, vai afetar com certeza. Traz problemas, né? Traz problema, com certeza. Tá joia. Você se lembra bem, você participou da matéria na semana passada, a gente comentando os casos de furtos e roubos aqui na região de veículos. E dentro da matéria a gente falava, né, sobre o impacto disso no valor do seguro. Realmente parece que tem um impacto e faz aumentar o valor do seguro, né? Se houver uma incidência grande de furtos e roubos. Com esse acontecimento, a informação que chega até nós é que só na Grande Vitória, nesse período desse final de semana até hoje, foram 200 veículos, né, furtados, roubados. Aqui em Linhares também está havendo roubos, e isso consequentemente vai afetar no período, né, seja agora no próprio semestre, no ano que vem, porque as companhias vivem de estatística. Né? O que faz um seguro, na hora da precificação, o seguro subir ou abaixar, é o resultado em que aquele veículo, aquela marca, como nós falamos, né, vai trazer para a seguradora. O proprietário de veículo, de carro, de veículo automotivo, então, não precisa, de repente, nem se surpreender se, quando for renovar, está um pouquinho mais caro. Pode ser. Pode ocorrer. Isso aí vai depender de um resultado mensal, semestral e até anual daquela seguradora ou das seguradoras que atuam na região, principalmente no estado do Espírito Santo. E elas vão precificar se houve uma incidência muito grande de veículos na Grande Vitória, isso vai impactar no preço. Isso é independente se o cliente usou ou não o seguro. A seguradora ela leva em conta isso, é o risco que se tem, tudo isso entra nessa conta? É assim, quando um consumidor compra um seguro, quando ele compra uma apólice de seguro do seu veículo, ele está comprando uma proteção. Ele está comprando uma proteção. Por outro lado, tem uma seguradora comprando um risco. E ela vai avaliar o que nesse risco? Primeiro, um perfil do condutor, se ele é jovem, se ele tem o tempo de carteira de habilitação, isso vai influenciar no custo do seguro. Quanto mais jovem, mais caro. Depois vem o CEP da região, que é exatamente onde a seguradora vai avaliar. Ela tem essa estatística a nível nacional. No estado do Espírito Santo, nós temos, são CEPs regionais, ou seja, Colatina, Linhares, São Mateus, Nova Venécia. Região tem a Grande Vitória tem uma precificação diferenciada. Quem mora em Jardim da Penha, quem mora em Vila Velha, quem mora em Cariacica. A Serra, por exemplo, tem um preço mais elevado, porque o índice de roubo da Serra é um dos mais altos. E Linhares, como é que está nesse ranking? Pois Linhares, infelizmente, né, eu tenho veículo, você tem veículo, nós estamos pagando por isso. Aqui talvez não seja nem um roubo. Né? Quando a gente olha a estatística, o roubo aqui ele representa ainda uma porcentagem baixa. Entendi. Agora, aqui é a questão da colisão. A colisão hoje, devido à BR-101, né? A nossa logística hoje favorece, né, porque as nossas ruas são largas. São planas, né? São planas, né? O linharense tem essa cultura de quem chegar primeiro passa, independente a cidade está bem sinalizada. Né? As seguradoras, eu ando às vezes com gerente de segurador, diretor de segurador, para dizer, olha, não é assim então que vocês, não é assim como vocês pensam, olha como é que é a cidade. Mas a gente tem algumas estatísticas de horários de pique, por exemplo, 7 horas da noite, né? A questão do bairro Interlagos, muito acidente com motos. Tudo isso impacta no valor do seguro. Vai impactar no valor do seguro. Pois é, você falou sobre os furtos e roubos, tem uma incidência, mas então, no caso, o sinistro, os acidentes, né? Vocês chamam de sinistro, sinistro, na linguagem do seguro. Na linguagem de seguro, isso. Mas, na prática, são os acidentes do cotidiano, né? Se houver um índice muito alto, vai impactar, e isso tem impactado muito, né, para Linhares. Quanto maior o sinistro, maior o preço do seguro. É possível que no futuro, Ferreguete, a gente tenha aqui em Linhares essa divisão que você falou por regiões, por exemplo, Interlagos e região, Canivete e região, o preço para quem mora no Canivete pagar menos, ou enfim. Quanto maior o centro, né, na cidade de São Paulo, nas grandes centros, Rio, São Paulo, já é assim. Mesmo em Vitória já tem alguns CEPs, né, de ruas, onde a seguradora tem estatística, né, se a gente encontrar, por exemplo, em Vila Velha, na Praia do Canto, né, ali naquela região de Jardim da Penha,
Tem um estudo de algumas seguradoras, porque nós mesmos, corretores, damos esse norte para elas. Né? Porque às vezes a gente fala assim, não, a gente não pode pagar também pelo um índice regional, ou seja, do Estado do Espírito Santo. Vamos analisar Linhares, né? Aonde que está batendo muito? A gente, inclusive, a nossa empresa, junto com parceria com algumas seguradoras, inclusive em épocas passadas, aí, não muito tempo, fizemos algumas campanhas de trânsito para levar essa consciência. Mas a gente sabe que com andorinha só não faz verão. E a gente não conseguiu grandes impactos. Mas eu penso que o que vai levar uma melhor sinistralidade, um menor custo no seguro, é quando a população tomar consciência de que de andar em horários, né, de não expor seu carro, de andar em horários que não tenha pique, ou seja, de saber usar esse veículo. Entendi. Dele, né? O que você está querendo dizer é que, enfim, não é porque o carro está segurado que você também vai desleixar, vamos dizer assim, vai deixar... Tomar os devidos cuidados, né? Tomar os cuidados. E na hora do sinistro mesmo, na hora que o cliente bate, muitas das vezes nós corretores percebemos que o cliente, porque tem seguro, vou deixar, tem que pagar mesmo, não é assim não. Porque isso volta para o nosso Todo mundo vai pagar, né? Alguém paga por isso. Claro. E esse alguém somos nós, consumidores. Dinheiro não cai do céu para a seguradora. Direto e indiretamente a gente vai contribuir com o aumento do preço do preço e com o contrário também, imagine que diminuindo essa incidência de acidentes, devagarinho as seguradoras devem também melhorar um pouco. No ramo de seguro existe uma palavrinha chamada bônus. Toda vez que você contrata um seguro de automóvel, a cada ano você vai ganhando um bônus. Eu me lembro disso aí. Um bônus. E quanto maior o bônus, que ele vai até, a gente chama de classe, vai até a classe 10, né, que representa hoje uma pessoa que contrata o seguro, ele fica aí 5, 7, 8, 10 anos sem bater. Isso é estatístico, está ali, prove para qualquer consumidor isso na hora da venda, de que ele paga hoje 40%, 50% menos de que aquele o mesmo veículo. Então, assim, às vezes o cliente fala assim para a gente, mas então eu tenho que fazer o seguro e não bater? Sim, a lógica é essa, né? A lógica é essa. É aquele remédio que está ali, mas para usar só no momento de emergência. Está ali, né? Igual a geladeira de hotel, está ali. Se você abrir e pegar, você vai pagar. Vai ter que pagar. Então, é mais ou menos assim que eu penso dessa forma, que o seguro é um meio de proteção, é de você exatamente se precaver de um acidente. Claro. E quando a gente fala em um acidente de automóvel, Cláudio, o que nós temos que perceber é que nós não estamos falando somente da cobertura do veículo. O que envolve, né, o desenho da pólice que nós chamamos, que é uma cobertura para o veículo, que cobre ali até o valor do mercado que a gente chama, que vai pela tabela FIPE, tem os danos materiais a terceiros, danos corporais, o seguro de passageiros, uma assistência 24 horas hoje, que é caro para a seguradora. Sim, imagine você vai daqui, por exemplo, a Porto Seguro, passar um feriado, e você lá, uma colisão, você quebra o seu carro. A companhia vai trazer o seu carro para Linhares, se for uma locomoção mais adequada, se for em Salvador, ela vai colocar um avião, né, você dentro de um avião, com um táxi de Vitória para cá. Então, assim, isso tudo é custo. E isso as companhias estão medindo, ela não mede somente a indenização. É bom deixar isso para o consumidor informado. É todo um contexto, né? É um contexto. Existe um valor. É interessante, Cláudio, que a indústria de seguro, ela devolve para o mercado anualmente 50% do que ela arrecada. Olha só. Pra você tem ideia, o ano passado o mercado faturou mais de 300 bilhões. E 150 bilhões voltaram para o mercado em indenizações. E aí nós estamos falando de automóvel, de vida, seguros, né? Dos mais diversos. Dos mais diversos. Berguete, qual é a frota de veículos segurados hoje no país? Você tem essa estatística, esses números? Sim, no país, hoje nós temos uma frota aproximadamente, não fechou o ano de 2016, mas até 2015, no início de 2016, nós tínhamos aí aproximadamente beirando a 80 milhões de veículos. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. E segurados desses? Hoje, em Linhares, nós temos uma média de 70, quase 80 mil veículos. 1000 carros aqui. 1000 carros, né? Muito carro. Na região, né? Dentro, a gente chama na região de Linhares, município de Linhares. E essa frota, somente 35%, talvez não chega a 40%. Está segurado. Não tem seguro. Não tem seguro. Desculpa, tem 40% seguro. Tem seguro. Os outros 60% sem seguro. Não tem. O que cria também um transtorno, né? Porque é algo realmente complicado. Agora, o que você acha que é possível ser feito, né? E assim, o que faz, o que desestimula as pessoas a não aderirem? Porque o seguro é importante, né? Isso. Primeiro assim, então,
vamos lá, se nós temos quase 60% ou 50 e poucos por cento, é um grande mercado, é um grande mercado, é porque é uma frota antiga. E o consumidor, às vezes, ele não entende quando ele chega numa corretora para adquirir um seguro de um carro de 10 anos, de 15 anos, que a gente precifica e dá o preço, ele se assusta. Porque se em média um veículo zero está aí, um seguro novo, né? Qual que é um seguro novo? É a primeira contratação. Se dentro desse contexto, se um carro zero está custando em média 4, 5% do valor do veículo, um seguro completo, um seguro total, que a gente tem, né, o consumidor tem essa forma de falar, seguro total, no veículo de 10, 15 anos ele vai pagar talvez 10%, aí ele toma 15%. Um susto, né? Aí ele toma um susto. Quem tem esse carro talvez não tenha o poder aquisitivo de adquirir o seguro. E acaba não comprando. E ele prefere correr o risco. E ele fica sem seguro. Bem complicado. Só para a gente finalizar, um outro tipo de sinistro, como vocês mais uma vez falam aí na linguagem dos seguros, é com relação às empresas com incêndios. Aqui em Linhares tem ocorrido alguns incêndios, né? É algo novo para a gente, né? Então, assim, até agora a gente falou de um seguro de automóvel, que é o que se compra. A gente brinca na nossa área de corretagem, de que o seguro de automóvel a gente não vende, né? O consumidor compra, porque ele vem a nós. E hoje, seja a nossa corretora, o mercado vende, né, tem um leque enorme de seguros. Seguros residenciais, seguros empresariais, seguro-saúde, né, nós estamos inclusive fazendo um trabalho, né, nesse ramo hoje em Linhares, seguro-saúde, não um plano de saúde, né, mas um seguro-saúde. Aquele que realmente está precisando ali numa emergência. Seguro, é um seguro que é diferenciado, né, não vamos falar aqui, mas o seguro ele se diferencia de um plano de saúde. Seguro, então, assim, na realidade, hoje em Linhares, né, por causa da cultura, né, o que se compra, então, é o seguro de automóvel. Mas já está na mente do consumidor que, por causa da insegurança, e essa insegurança que nós estamos passando hoje, que é um caso isolado, né, por causa de uma greve, isso, aquilo, mas o que a gente vê hoje em Linhares, primeiramente, uma coisa que não acontecia, que eu trabalho com seguro há 30 anos, e foi a primeira vez que eu indenizei uma empresa, né, que o linharense sabe de quem nós estamos falando, que pegou fogo, foi lá, né, enfim, que a gente chama na área de seguro, né, foi uma perca total na empresa aqui linharense. Foi a primeira. Mas antes disso já havia alguns incêndios, né, princípios de incêndio. E então, assim, começa a despertar o interesse, a procura também para o seguro empresarial, que ele vai cobrir incêndio, raio, explosão. Imagina o tamanho do prejuízo, né? E o que nós temos que também estar atento, e as seguradoras, Cláudio, é interessante você tocar nesse assunto, porque o maior temor das seguradoras hoje não está somente na questão da colisão de um veículo, no envolvimento de um acidente envolvendo, a gente chama de terceiro, nos materiais e danos corporais. Mas essas questões climáticas. Entenda que teve uma seguradora agora que teve um prejuízo de quase 40 milhões numa chuva de granizo na região de Belo Horizonte. Alagamentos. Coisa que também não dá para prevenir muitas vezes, né? E isso atinge muitas das vezes não somente o veículo que está exposto na rua, mas o que a gente percebe é que casas, empresas são destelhadas, são alagadas, e hoje existe esse seguro para isso, para essa cobertura desses eventos, né, naturais, né? Ainda é um mercado em franca expansão, né? Tem o seguro é muito amplo, né? Nós estamos em expansão, o corretor, as seguradoras estão divulgando isso, né? Principalmente companhias que chegaram no país, companhias internacionais, né, companhias tipo japonesas, né, companhias europeias que estão no Brasil já há algum tempo, então estão fazendo com que o nosso corretor, porque o maior canal de venda de seguro hoje não está numa agência bancária, né? As seguradoras, questão de legislação, elas não podem vender seguro direto, né, por um site, por exemplo. Você entra num site para uma compra de um seguro, mas no final, no fechamento, ela indique o seu corretor. Tem que ter um intermediário. Então, o corretor, na realidade, por lei, nós representamos legalmente o segurado, e não a seguradora. O que traz uma segurança, obviamente. Exatamente, né? Porque tem que ter essa venda consultiva, né? Sofre um sinistro, ele tem que acionar a seguradora em São Paulo e não tem ninguém aqui. Pois é, exatamente. Está na mão, né? E, diante disso, nós temos levado essa cultura. Eu mesmo, né, minha equipe de vendas, a gente tem plantado essa sementinha, dizendo para o empresário, você tem protegido, por exemplo, agora essa onda de assalto,
Que não é só agora, esse final de semana. Mas pode ocorrer, claro. Quantos e quantos comércios que eu tenho? Se eu não paguei incêndio nesses 30 anos, Cláudio, eu paguei muitos roubos e furtos em lojas, em residências, porque, imagina, verão, vou para o Pontal, vou para Guriri, vou para Barra, vou viajar, deixo minha casa, por conta de um sistema de alarme e que de repente funciona, aquilo, mas o ladrão, se ele quiser, ele entra. E aí é a hora que o seguro funciona. Perfeito. Falando aqui do mercado de seguros, Luiz Carlos Feriguete, empresário do ramo, falando que o mercado está em franca expansão e é importante, importante estar segurado, para na hora da necessidade não passar sufoco. Feriguete, obrigado pela sua presença e pelas informações importantes que você trouxe para a gente. Eu que agradeço, Cláudio, e estamos sempre aqui à disposição, Tá joia. De vocês. Bom, minha gente, vamos assim terminando essa edição do Sinotícias. Você, claro, aí da Grande Vitória pode acompanhar também através do canal 20 da RCA para toda a Grande Vitória. E a você de Linhares e região, obrigado pela sua audiência. Você, claro, pode deixar o seu recadinho também no nosso canal no facebook.com/TVC Linhares. Ver e rever esta entrevista lá no nosso canal direto no YouTube e falar conosco neste telefone que aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo encontro. Sinotícias. Linhares se vê aqui.